Tanto é que uma das hipóteses que eu trabalho é que a polícia mata, mas quem enterra é o judiciário. Existe um sistema que legitima essas mortes, que legitima e que perpassa por outras agências que não são as agências policiais. Entra aí o Ministério Público, que pede um arquivamento do auto de resistência. O Judiciário, que faz o controle, né? Mas que acaba que esses autos de resistência são referendados na forma da legítima defesa do policial e são arquivados. Então dizer que essa violência, que o problema dela está toda na polícia, é mentira. Nós temos que ver até onde outras agências e a própria sociedade, né, referenda essa letalidade, onde que ela confirma a existência de vidas matáveis no nosso ambiente social. Isso se dá em diversos momentos. Na Maré, quando a polícia entra e mata 10, a primeira pergunta que a imprensa faz é quantos tinham antecedentes criminais. Ah, com 5 traficantes. Então, peraí, então, vamos falar aqui. Temos 5 mortos para nos preocupar, porque essas outras 5 não são, né, dignas da nossa preocupação, porque são vidas matadas. A mesma coisa, quando o helicóptero da Polícia Civil vai, né, e atira com armamento militar para dentro da favela, na caça a um traficante de nome matemático, todo o discurso é em cima do perigo que os moradores ficaram expostos naquela caça. A caça, porra, caça é normal, o caçar traficante é normal. Mas o perigo não é caçar traficante. E aí surge o Amarildo. Eu fiquei bobo quando se tenta construir na figura do Amarildo e da sua família a condição de traficante. Porque isso, na minha cabeça ingênua, levaria muito mais, né, a colocar a investigação voltada para a responsabilidade da polícia. Mas aí, MC Leonardo, o cara é bom. Ele falou, não, Zacone, peraí, isso pode ser lá no lado do direito. Mas, pô, perante a sociedade, identificado o cara como traficante, o seu desaparecimento perde muito da sua relevância. Matável. Sabe quando começa a construção das pessoas matáveis no ambiente social? De forma mais forte, evidentemente, é no nazismo. Né? O nazismo é um marco, né, da criação dessa vida que não merece viver. E é interessante que todo o projeto de eugenia que foi construída, né, durante o nazismo veio inicialmente de um artigo que o George Agamben ele chama atenção para isso, né, que é um artigo do Binding, que é um jurista, junto com um médico, Alfred Hook. Esse artigo chamava Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida. Esse artigo, Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida, era um artigo, digamos assim, simples na medida em que ele propunha só a não criminalização da eutanásia. E aí o professor Zaffaroni, quando faz uma leitura desse artigo, ele diz o seguinte, que nós temos que tomar cuidado quando nós produzimos conhecimento. Porque às vezes a gente produz conhecimento para uma determinada finalidade e abrimos campo, deixamos campo para a apropriação desse conhecimento para outras finalidades que não a nossa. Esses autores queriam simplesmente escrever um artigo dizendo o seguinte, se alguém desliga a máquina no procedimento de eutanásia, isso não poderia ser criminalizado porque aquela vida que seria o objeto de proteção do direito, ela não podia prosperar. Então essas vidas que não podem prosperar, elas são indignas de serem vividas e, portanto, o direito não pode tutelá-las. Né? É engraçado que aqui entra a questão da cura, né? Porque a cessação do sofrimento pelaquela pessoa que tinha vida mantida pela máquina, ela é considerada por esses autores, né, como uma forma de cura. Cessar o sofrer é a cura. Desaparecer com os matáveis é a cura, é a salvação. Por isso que ninguém se escandaliza. Né? Esse marco salvacionista que vem lá do cristianismo. Então, são questões profundas que a gente tem que entender para nós podermos avançar em força, né, nesse encontro, né, da militância. Né? O marco acadêmico é importante e fazer o corte nesses paradoxos que não tem mais como prosperar, porque enquanto a gente tiver ainda na crença em direitos universais, a dignidade, ninguém nasce digno. Nenhum de nós nasceu digno.
A dignidade é um estatuto político. Ela é construída politicamente. E eu acho que agora o grande avanço, se nós queremos realmente aprofundarmos, né, esse movimento, né, da frente estadual, drogas e direitos humanos, é se nós começarmos a nos preocupar com os indígenas. Eu quero saber que horas que à frente nós vamos levantar uma voz para defender um traficante de drogas. É difícil, hein? Não é fácil não. Né? Mas no dia que a sociedade chegar nesse marco, falar o seguinte: nós estamos em defesa dos traficantes de drogas. Assumir. Por quê? Porque quando os traficantes de drogas tiverem os seus direitos preservados, quando os presos que são construídos no ambiente social como os mais perigosos, como os mais indignos, não existe figura mais indigna do que quem está morando em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, e até no Bangu 8, que tem os policiais, que aí cai também na indignidade. Né? No dia que os direitos dos presos foram preservados, o direito de toda a sociedade o será. Fora isso, nós vamos estar sempre no marco da exceção. Direitos para todos, menos para aqueles. Esse menos para aqueles é a exceção que se abre no marco do direito, né? E essa exceção é que faz com que o poder punitivo, né, ele vai crescer como uma metástase, e aí quando a bala de borracha come na manifestação, a garotada grita, ai, 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 ui, ui, ui. Mas, pô, quando a bala de verdade está comendo dentro das favelas, ninguém dava um grito. Então está na hora da gente avançar também em entender que o primeiro direito que tem que ser preservado é o do outro, né? Depois o nosso. Então acho que é nesse marco que a LIP se coloca, né? A legalização das drogas hoje é uma necessidade para a gente resolver todos os problemas relacionados, né, a encarceramento, porque o tema é a criminalização da pobreza. Não temos como reduzir a criminalização da pobreza tentando ampliar o marco da criminalização para setores que nunca foram atingidos e nunca serão pela seletividade. Políticos corruptos, né? Não adianta. Isso não vai resolver. O sistema é seletivo. Então só tem um marco. Para diminuir a criminalidade, nós temos que rasgar algumas páginas do Código Penal e das leis penais. Isso é a coisa mais fácil. Quer diminuir a criminalidade? Vamos descriminalizar condutas. Isso diminui. E se nós fizermos isso com as drogas, agora isso não dá no marco somente da descriminalização do usuário. Não dá. Não dá. Então nós temos que... Aí a coisa tem que ser... Não adianta a gente ficar também em cima do muro. Quem fica em cima do muro é caco de vidro. E quem fica em cima do muro pode cair para os dois lados. Então está na hora da gente assumir um discurso que efetivamente resolva, né, essa criminalização da pobreza no Brasil, principalmente no marco da proibição das drogas. E o Renato Cinco, que está aí, ele resgatou um debate que estava lá perdido, né? O Nilo Batista já tinha escrito um artigo sobre isso, mas foi o Renato que está resgatando hoje, né, a vinculação da criminalização às drogas no Brasil no marco do racismo. Né? O Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir a maconha. 1830, 100 anos antes dos Estados Unidos. Né? Isso o Renato está resgatando, porque foi lá através de uma postura municipal do Império, que estava lá, né? É proibido aos escravos e a qualquer pessoa, primeiro aos escravos, depois a qualquer pessoa, o pito do bando. O pito do bando, que era o comportamento de se usar maconha, né? Depois, isso em 1830, quase 70 anos depois, 80 anos depois, 1910, talvez, 8, não me lembro, quando foi a Convenção de Xangai, que foi a primeira convenção a proibir o ópio e seus derivados, uma comissão brasileira vai para lá, porque a primeira comissão internacional para proibir drogas visava somente o ópio e seus derivados. Conseguiram colocar lá, a Inglaterra conseguiu botar a cocaína para dar uma sacudida no mercado farmacêutico alemão, que trabalhava com a cocaína e tal, tinha toda uma disputa de comércio, proibiram a cocaína também, e a Comissão Brasileira foi até lá com a missão de proibir a maconha, com o seguinte argumento: a maconha deixa as pessoas débeis mentais. Está aí, está a prova, ela é fumada pelos escravos. Os negros, agora, né? Os negros são débeis mentais. Aliás, isso foi repetido, não com essas mesmas palavras, pelo presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria naquele programa Na Moral, né? Aí não é débil mental, aí é surto psicótico, aí, né, começa a dar outra roupagem para, porque, né, que a maconha
Se esse discurso está aí, esse discurso não foi